Galera, que chuva, hein? Brincadeira, velho. Mas vamos lá. Vamos para o nosso próximo vídeo aqui. Nós vamos falar sobre manejo com os filhotes, tá? De cardueles. Vamos começar assim, falando desde a época que nasce até a época que a gente separa, em torno de 35 dias. Que eu separo aqui 30 a 35 dias. Quando nasce, até o terceiro dia, a gente tem que prestar bastante atenção, porque são 3 dias vitais assim na vida do filhote. Passando esses 3 dias, a chance de sobrevivência é muito maior. Então, o que eu faço? Eu dou uma ajuda até o terceiro dia na alimentação, com a alimentação manual. Papinha, essas que vendem no mercado, tá? Tem ótimas papinhas, que é só misturar na água e você alimentar a ave. Eu gosto de alimentar com tampinha de caneta Bic, porque eu pego bem pouquinho, só na pontinha, com paciência, e vou dando. Alimentou um filhote, você passa no álcool, passa um algodão, vai para o segundo filhote, alimenta e assim vai. Você alimentando durante esses 3 primeiros dias, só de manhã e no final da tarde, é o suficiente. E você já está acompanhando se a fêmea começou a alimentar o filhote ou não. Então no terceiro dia você se certifica que ela está alimentando o filhote, né? Principalmente você vendo que tem sementes no papo do filhote, ou tem verdura, né? Você vê aquela parte mais escura dentro do papo, você já sabe que a fêmea está alimentando, então beleza. Passando esse terceiro dia, daí você deixa a fêmea sozinha, trabalhar sozinha. Eu tenho esse manejo, tem gente que fica ajudando até separar. Não vejo motivo para isso, mas é manejo de cada um. Tem gente que gosta, que tem prazer em ajudar, em alimentar, aí beleza, não tem problema. Só precisa tomar cuidado para não alimentar demais, e daí a fêmea chegar na beirada do ninho com comida e o filhote não está nem com vontade de pedir comida, que está com o papo muito cheio, né? Então, quando a gente vai colocar os ovos para a fêmea chocar, a gente procura pôr 3 fêmeas, 2, 3, 4 fêmeas para chocar no mesmo dia. E sempre colocando uma fêmea mais experiente com fêmeas de primeiro ano, novatas, né? Porque se acontecer algum problema de manejo, você tem fêmeas chocando durante esse período que estão na mesma fase, né, de choco. E quando nascem os filhotes também estão na mesma fase, né? Essas fêmeas de primeira viagem aí, ou de primeiro ano, nesses primeiros 3 dias você vai perceber que elas quase não saem do ninho, elas têm medo de sair do ninho. Isso prejudica muito na alimentação, porque ela vai sair poucas vezes, vai alimentar poucas vezes. Você pode fazer um manejo aí, que seria tirar o ninho, deixar o ninho fora, deixar a fêmea se alimentando durante uns 10 minutos mais ou menos, não pode deixar muito tempo para os filhotes não perder muita temperatura, e depois voltar o ninho para a gaiola. Ela vai voltar com o papo cheio e provavelmente vai alimentar os filhotes. Se a fêmea é aquela fêmea insistente, que você vai entrando com o ninho na gaiola e ela já vai para dentro do ninho na sua mão, você pode pôr a divisória, deixar ela do lado, colocar um ninho e depois esperar um pouco e tirar a divisória. Daí você se afasta, tira a divisória e já se afasta. Ela vai pisar na beira do ninho, o filhote vai levantar a cabeça para pedir comida e ela já vai alimentar. É o que a gente espera, né? Então, se ela não estiver fazendo isso, a gente vai ter que tomar uma outra atitude. Por isso que a gente tem que ter algumas fêmeas juntas, chocando
ao mesmo tempo para você poder fazer um manejo ou outro. Você pode atrasar o choco em mais ou menos 4 dias. Vamos dizer, a fêmea pode chocar até o 16º dia e os filhotes nascerem. Então, a fêmea botou o último ovo ontem, outra botou anteontem, outra vai botar amanhã. Você segura todos e põe tudo no mesmo dia para chocar. Daí você fica com aquelas fêmeas para você manejar. Se junto nessas fêmeas você tem uma fêmea muito boa, uma fêmea testada, sua, criadeira, que alimenta bastante os filhotes, você pode fazer, ao invés de você alimentar os filhotes, ajudar, você pode fazer também o seguinte manejo. Você tem um padrão de ninho, que isso é importante, para as fêmeas não estranharem. Você tira o ninho de uma que alimenta pouco e passa para a fêmea que alimenta bastante, durante um período. Aproveita essa fêmea que você tira o ninho para ela se alimentar, pega os filhotinhos dela, enquanto ela está se alimentando, o ninho dela todo, e coloca para uma fêmea que alimenta bastante. Tem fêmeas que alimentam tanto, os filhotes estão cheios de comida e ela está com o papo cheio. Você olhando para a fêmea, do lado esquerdo da fêmea, você percebe que está mais alto o papo. Essas são fêmeas especiais que alimentam muito os filhotes. E elas não se importam em alimentar outro filhote. Você pode pôr lá que ela vai encher eles de comida, tranquilo, e depois você tira e volta para a mãe lá, que estava comendo, para ela continuar a alimentação. E o filhote dessa fêmea que alimenta bastante, você volta para ela, que ela vai continuar alimentando da mesma forma. Ou seja, é um manejo também. Você usar essas fêmeas boas, de qualidade, que alimentam muito, para dar uma força para essas fêmeas que alimentam pouco ou alimentam de forma irregular. Isso durante toda a fase que o filhote está dentro do ninho. Ele vai sair com 14, 15 dias do ninho. Você tem toda essa fase. Se você vê que a fêmea está alimentando pouco, o filhote está se desenvolvendo mesmo, use esse recurso, que não tem problema. A fêmea não estranha, mas são fêmeas que você sabe que alimentam bastante. Tem fêmeas que começam a criar até mais cedo, né? Em junho, julho, normalmente julho, agosto. Ainda está frio. É um problema essa fêmea ficar com o papo muito cheio de comida, porque essa comida começa a esfriar e endurece, e é complicado dela pôr essa comida para fora. Tem muitas fêmeas que a gente precisa aquecer para ela poder ou regurgitar essa comida ou absorver essa comida. Então, principalmente nesse período de frio, é interessante você usar essas fêmeas para fazer a alimentação das fêmeas que alimentam pouco, para ajudar na alimentação desses filhotes que recebem pouca comida. Tá? Já que nós estamos falando de frio, tem um outro manejo que a gente faz no frio, que assim, quem cria tarim, os outros cardueles é mais difícil, pinheirinho, baianinho, xantogastra, dificilmente eles saem do ninho quando o filhote está pequeno. O tarim já é meio complicado. Começou a crescer aquelas penas maiores da asa, aqueles cartuchos grandes, incomoda a fêmea, porque o filhote fica quase meio levantadinho para cima, assim, né? E quando ela deita, incomoda. Ela larga e começa a dormir no puleiro com 7 dias, 8 dias. E ele está com pouca pena, né? Quase nenhuma, só com os cartuchos. Se tiver frio, a gente tem que usar o recurso do aquecedor. Um aquecedor a óleo, de preferência. Se vocês procurarem na internet aquecedor a óleo, você vai ver o formato dele e tal. Você liga o aquecedor, coloca um apoio para ficar na mesma altura do aquecedor, uma gaiolinha pequena, né? Depende do número de ninhos que você vai colocar ali para dormir ali. Coloca um termômetro e mantém ali a 27 graus, 28 graus, tá? Pode até chegar a 29, 30 graus.
E você retira os ninhos no final da tarde, quando começa a escurecer, que você vê que as fêmeas já começam a voar, procurar algum lugar para dormir, você retira, põe os ninhos de frente para o aquecedor e deixa eles passarem a noite ali. Os filhotes vão dormir ali, aquecidos, né? E no outro dia de manhã, quando você for lá tratar, você vai pegar os ninhos e voltar para as mães, para as fêmeas, e elas vão continuar tratando. Não tem problema nenhum, elas não abandonam, não largam o filhote, não tem problema nenhum. A partir do momento que ou o tempo esquentou, ou o filhote está bem empenado, você não precisa fazer mais esse manejo, né? Abaixo de 19 graus, tem que já se preocupar, né, com essa temperatura do filhote à noite, principalmente com um filhote de 8 dias, 9 dias. Quando ele chega a 12 dias, né, 11, 12, 13 dias, ele já começa a criar aquela plumagem por cima, assim, meia aberta, porque sai das costas a plumagem da asa e fica um pouco de pele, né, que você consegue enxergar, o pescoço, mas ali já começa a criar um pouco de aquecimento, essas penas aí para os filhotes, então já não é tão preocupante. O problema é entre o 7º dia até o 11º, 12º dia no máximo. Então pode fazer esse manejo, tira o ninho no final da tarde, põe no aquecedor, a uma distância de mais ou menos uns 60 centímetros, mas o que importa não é a distância do aquecedor, é a temperatura que o ninho vai ficar. Por isso que você tem que usar um termômetro. Põe o termômetro lá, vê quantos graus que está, 27, 28, 29 graus, beleza. O filhote passa a noite lá, de manhã volta para a fêmea alimenta e vai embora, tá ok? As fêmeas que alimentam, como eu já tinha dito, que alimentam muito bem os filhotes, se por acaso os filhotes grandes, mesmo que tiverem saído do ninho, você precisar repassar para essas fêmeas, porque essas fêmeas de primeiro ano às vezes aprontam antes, né, do tempo, começa a arrancar pena do filhote e tal. Você pode dividir, pega um, passa para uma fêmea, outro passa para outra. Dificilmente elas vão estranhar, a não ser que a fêmea esteja com um filhote só, né? Daí você põe 2, mas se ela tiver com uma ninhada de 2 ou de 3, você pôr um quarto ou um terceiro, não tem problema nenhum. Falando em arrancar pena, já que eu estou falando em arrancar pena, quando a gente separa os filhotes e os bichinhos começam a arrancar pena, hoje a gente até estava conversando sobre isso num grupo do WhatsApp, você pode fazer o seguinte, porque os filhotes têm mania mesmo de puxar a pena da asa, pena da cauda, e às vezes começa a sangrar porque são penas novas, e o filhote sente aquele gosto de sangue, na verdade ele sente o sal, né? E ele começa a puxar de propósito para sentir esse gosto aí do sal. Você pode fazer o seguinte, você pega um fio de juta comprido do saco de juta, né? E você corta esse fio assim, ó, faz eles todos juntos assim, né? Daí você pega água e sal, uma salmoura, mexe bem. Quando ela tiver, que você vê que não está misturando mais, o sal está assentando sozinho, ele está descendo e está ficando no fundo, é que saturou. Então, quando está saturado, você mergulha os fios de juta nessa água e deixa ali uns 10, 15 minutos. Tá? Tira, daí você vai fazer isso aqui, passar na grade, vamos dizer que isso aqui é a grade. Né? Passa assim na grade, passa dentro desse laço, passa aqui e puxa. Prende na gaiola, para não arrancar mesmo. Esse fio aqui vai estar bem salgado porque ele saiu da salmoura. Aí os filhotes vão começar a puxar o fio e sentir o sal e vão parar, teoricamente vão parar de debicar um ao outro.
Você pode espalhar 3, 4 desses na gaiola, que você resolve esse problema com certeza. Tá? Ele dá muito certo isso aqui. Pode usar sal marinho, como foi dito até lá no grupo, porque é um sal de qualidade maior, mas como é um pouco mais difícil da gente arrumar, usa o sal de cozinha mesmo. Nós não estamos dando um complemento alimentar, né, que seria o sal marinho, né? Tá chovendo, o negócio tá bravo. O sal marinho seria até um complemento alimentar, né, por causa do sódio, ele tem sódio e potássio, então ele acaba equilibrando a bomba de sódio e potássio, que faz a contração muscular das aves, tudo, mantém as células estáveis, né? E então seria isso para debicagem. Pode ser sal comum mesmo, né? Quando você tem os filhotes que estão ainda pedindo comida e a fêmea começa a botar, você percebe que a fêmea vai botar, né? Claro. Você vai colocar um ninho, o macho vai galar e a fêmea vai botar o primeiro ovo e os filhotes estão lá ainda chorando, pedindo comida. Tira o ninho após ela botar o ovo, põe em algum lugar seguro, põe o ovo guardado, põe um indês, deixa lá. Quando for no final da tarde, retorna o ninho, coloca no lugar, a fêmea vai botar o segundo ovo, de manhã você faz a mesma coisa, até o quarto ovo, sempre mantendo os indês, né? Quarto ovo, botou, se quiser manter mais 2 dias só com indês, você põe o indês no final da tarde e tira de manhã. Você ganha aí 4 dias, 5 dias, né, com o manejo desses filhotes, né, e você tem mais tempo para separar os filhotes. Filhotes que costumam ficar muito no fundo da gaiola, tem filhote que desce, sai do ninho e já cai no chão, né, da gaiola. Você pode pegar um puleirinho e colocar rente ao fundo da gaiola, na altura mais ou menos do furinho do meia-lua, coloca um puleirinho lá que ele vai subir ali e vai ficar ali de boa, é mais fácil para a fêmea alimentar, não suja a cauda do filhote, as asas, nem nada, né? E mantém ele no puleiro ali e logo ele já vai pular para o puleiro mais alto e fica bem mais fácil, tá? Eu acho que não esqueci nada aqui sobre os filhotes. Então é o seguinte, eu vou pedir para vocês novamente, quem gostou do vídeo, dá um like lá embaixo. Quem não se inscreveu, se inscreva. Aceite sugestões para novos vídeos. Se puder assistir os nossos vídeos do PC ou do Note, melhor do que assistir do celular. Dá uma força para a gente no canal, para a gente poder manter o canal ativo. Tá bom? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todo mundo. Uma boa tarde para vocês. Fica com Deus e até mais.